Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 157. Título: Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Jesus, Mateus 18, 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processos de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Emmanuel. E agora, a palestra. Meus irmãos, vamos aos estudos que foram selecionados para nós fazermos no dia de hoje. O capítulo é o 4º do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências. Vamos ver o que consta dentro deste capítulo. Trata-se de a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação dos diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação e parecenças físicas e morais, e o último item, ideias inatas. Vamos à nossa perguntinha que foi separada para o nosso estudo. Trata-se da justiça da reencarnação. A pergunta é 171. Vamos lá. Em que se funda
o dogma da reencarnação? Esta é a pergunta dos espíritos. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai, Deus, né? O bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão. Então, aí está a pergunta selecionada para hoje, 171 do Livro dos Espíritos. Vamos a um pequeno comentário feito a respeito da pergunta. Diz o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Veja o comentário. Diz o seguinte: não obraria Deus com iniquidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento? Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa? Então, veja o que nós estamos estudando. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir que o espírito, muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condições moral inferior. Veja a justiça. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que não oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Então veja a explicação dos espíritos. O homem que tem a consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os mais que fizeram do que ele. Sustente-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado
lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Aí está as oportunidades que Deus nos dá a respeito do dogma da reencarnação, não é? Pode ocorrer em diversos mundos físicos e espirituais, e em todos eles temos oportunidade de obter conhecimentos necessários à nossa evolução, dependendo do próprio espírito, o seu anseio, né? Essa palavra anseio é a força de evoluir e crescer para Deus. A todos os espíritos é dada a chance de procurar o melhor para si mesmo através de um relacionamento amoroso com os seus semelhantes. Então, aí está, meus irmãos, o estudo do dogma, são as oportunidades que temos nas existências de sermos melhores. Aproveitar sempre as oportunidades para crescermos sempre na direção de Deus. Então, é necessário o nosso comportamento ser sempre vigiado. Orai e vigiai. Esse é o nosso lema de Jesus, leme de Jesus. Crescer sempre para o alto. E a célebre frase de Jesus: orai e vigiai o nosso comportamento, os nossos pensamentos, tudo isso é para o nosso progresso. Graças a Deus, encerramos o nosso estudo muito útil nos momentos atuais. Essa fase que nós estamos passando é para olharmos para dentro de nós e não para dentro dos outros, para o nosso progresso, é o melhorar-se. Que Deus nos abençoe e nos dê muita paz. Obrigada.